Será que nós estamos vivendo um surto de narcisistas? Nossa, é tanto narcisista que nem dá pra contar. Onde eu vejo tem narcisista. Ou, qualquer coisa fala que fulano é narcisista. Só que não se esqueça que oficialmente 1 a cada 5 pessoas são narcisistas. E não é que a nossa sociedade tem muito narcisista. É porque, na verdade, nós descobrimos recentemente a questão deste tema, narcisismo. Só que nos Estados Unidos esse tema já vem sendo estudado há muitos anos. Tanto é que os maiores estudiosos e a quantidade maior de livros que nós temos relacionado a esse tema vem dos Estados Unidos. Exatamente porque lá já vem estudando já há muito tempo. Coisa que aqui no Brasil é uma coisa recente. Nós podemos ver de que, da mesma forma de que o celular antigamente seria uma coisa impensável de ter, por exemplo, na década de 80, hoje, uma coisa mais do que normal. Hoje é até uma coisa estranha uma pessoa não ter seu celular ou até não ter redes sociais, não é verdade? Então, da mesma forma de que antigamente não era abordado o narcisismo, é porque a sociedade de repente ainda não estava preparada ou desenvolvida o suficiente para entender sobre o tema. Então é muito importante, assim como na doutrina espírita existem algumas perguntas que Kardec faz aos espíritos, e aí os espíritos falam: vocês ainda não têm a capacidade cognitiva de entender tal coisa porque vocês são muito bebezinhos. É a mesma coisa que você explicar física para uma criança de 1 ano, não vai entender nada. Então, de repente, antigamente, nós não iríamos entender da forma que hoje estamos entendendo, da forma que nós estamos combatendo, ou até mesmo... Porque, lógico, se você está no narcisismo no grau de 8, 9 e 10, não existe nenhuma possibilidade de você melhorar. Mas se você está no grau 7, a possibilidade de você ir para o grau 6, que é o narcisismo saudável, é enorme. Desde que você saiba quais são os traços narcisistas e ver, opa, isso aqui é narcisismo, isso aqui é errado. Isso daí confunde muito, principalmente se você veio de uma família tóxica, de uma família narcisista, de uma mãe narcisista, então você, de uma avó até mesmo, então assim, são gerações, né? Então você vê que lá no passado era muito comum isso, né? Em maltratar o filho, fazer tratamento de silêncio. E às vezes quando você é criado neste ambiente, de repente até mesmo a família da sua mãe, a família do seu pai são iguais, porque têm a mesma vibração, tal, acabam se ligando, né? Então às vezes fica pensando, caramba, mas até a família do meu pai e da minha mãe tem as mesmas atitudes, que coisa estranha, então eu que sou errada, né? Só que aí depois você vai estudando na psicologia, você vai tendo contatos com outros filhos e outras pessoas que tiveram, que são vítimas de relacionamentos com narcisistas, e você vê que a conduta, o padrão é o mesmo. Até parece que os narcisistas são fabricados em série, né? É tudo igualzinho, não só muda o nome, sobrenome e endereço, porque o resto das atitudes são absolutamente iguais. E que surpreende as vítimas, os sobreviventes dos narcisistas, e de uma certa forma até que é muito bom, porque você já consegue se precaver melhor, saber como que é a atitude, como que funciona o cérebro deles, para você se blindar, para você se ajudar e você não cair mais nas garras deles, né? Não cair mais na armadilha deles, porque eles são excelentes em botar armadilha para você, principalmente se você foi criado por uma mãe narcisista. O pai narcisista também, mas a mãe pega mais, né? Por toda a questão da maternidade, enfim. Então, se você veio de repente de uma família narcisista, você vê que isso passa de geração em geração. E se você não sabe que aquelas condutas, aqueles comportamentos são errados, principalmente se você, como eu disse, né, por exemplo, você tem o pai e a mãe narcisistas, ou seja, o ambiente, aquele grupo de pertencimento familiar, tá tudo contaminado. Então, quando você vai para um outro grupo, você pensa que outro grupo é que tá louco, que não bate bem. Aí depois você vê com o tempo que tem coisa errada. Aí acende um alerta, né? Então, a partir daí, você começa a ver que
principalmente se você é mãe, que aquele comportamento você não quer passar para o seu filho porque você sofreu daquela maneira e não é certo você passar isso adiante. Então teria que terminar em você, porque não adianta você querer mudar lá atrás, que isso não vai acontecer. Você que tem que mudar. É o que eu sempre falo nos meus vídeos. O narcisista não vai mudar, quem tem que mudar é você. As atitudes têm que vir de você. Então, como é que eu faço? Primeiro que a gente fica perdido, né? Poxa, se eu fui formatada num espectro narcisista tipo 10, 9, a minha vida inteira foi assim, então você tem todas as suas bases narcísicas. E como te deletar, né, te formatar para você entender. Então aí que é muito importante você entender as características do narcisismo para você não cair no mesmo erro do transtorno de personalidade narcisista. Então, você começa a ver, a minha mãe, quando eu faço coisa errada, ela aplica o tratamento de silêncio. Isso é legal? Não, é péssimo. É como se você fosse uma morta viva. Então, você quer isso pro seu filho? Não. Isso também é um dos elementos do narcisismo. Então, não vou fazer isso, né? Às vezes nós temos algumas condutas que a gente acha que é normal, mas na verdade são condutas. Por isso que é tão importante nós sabermos quais são as características das pessoas que têm o comportamento do transtorno de personalidade narcisista, para nós nos vigiarmos, né? Vigiai e orai, orai e vigiai. Então, para nós não termos isso, então você acordou, poxa, eu sou vítima de uma família tóxica. Tá, quais são as características dessa família tóxica? Com certeza que nem quando você coloca uma laranja sadia ao lado de uma laranja podre, essa laranja podre ela vai estar enviando a sua parte podre para a laranja sadia. Então você tem que começar a eliminar, cortar essas partes tóxicas para você ser uma pessoa sadia. E às vezes esse corte é necessário através do contato zero, porque se nós estamos lidando com uma pessoa narcisista, você não vai conseguir ficar totalmente sadia com um contato direto com essa pessoa. Então, de repente, você precisa ter um almoço lá de família, estabeleça, por exemplo, o Natal, são 3 horas no máximo, para você não ficar muito e não dar problema, nem para você nem para outra parte. O ideal mesmo seria o contato zero, né? Porque é exatamente ali que você vai saber quem é você vai ver, vai conseguir enxergar melhor. Porque quando a gente está no meio do olho do furacão, nós não conseguimos enxergar direito como se a pessoa realmente é narcisista. Porque a maior dificuldade que existe é a vítima, principalmente filho, entender, na verdade nem entender, é aceitar que a sua mãe é narcisista. Essa é a pior parte que tem. Mas não adianta tampar o sol com a peneira. Quando você vê que todas as atitudes são realmente de pessoa narcisista, você tem que tomar alguma atitude. E é você que tem que mudar. Então não adianta você exigir a mudança da sua mãe ou do seu pai. Eles não vão mudar, principalmente por ser narcisista. Quem tem que mudar é você. Então, não é que nós estamos sofrendo uma pandemia, um surto, qualquer outro movimento aí que você possa designar um nome. É que, na verdade, agora a sociedade despertou para este problema, né, desse transtorno de personalidade narcisista, que existe muita gente assim, e como que é importante nós sabermos as características para nós sabermos lidar com os narcisistas, nos blindarmos e fazer com que ele não nos ataque a nossa honra, a nossa privacidade, a nossa vida, a nossa plenitude, porque muita gente acaba até mesmo morrendo ou por suicídio, ou o corpo entra em colapso e acaba tendo problemas de saúde tão graves, tão severos, que acaba até mesmo falecendo. Então, por isso que é tão importante este tema, e não considere como um surto, onde que eu vejo tem pessoa narcisista. Não, a sociedade está acordando, graças a Deus. Eu mesma, quando eu comecei a entender desse tema, oi? Agora faz sentido por causa da conduta X, Y, Z, por isso que eu tive a conduta tal, tal e tal. Então, assim, é muito importante nós entendermos. O meu tempo já acabou. Siga-me nas redes sociais, Adjudando, a advogada sempre te ajudando. Compartilhe o máximo possível e curta!